Então, apenas um complemento aí, né? Nessa questão de filho espiritual, não, porque na verdade o cálculo não foi esse. Né? O cálculo não havia sido esse. O cálculo havia sido assim, nós podemos entender eventualmente curta duração, a média duração talvez não seja necessariamente tão maior assim, apenas se você considerar a questão de eventualmente argumentos que não seriam respondidos ainda, porque aí muda o cálculo. Se você considerar argumentos que são respondidos automaticamente, um argumento por vez, sim, você poderia pensar que na verdade ali o prazo seria mais ou menos, vamos dizer, 28 dias, porque eu conseguiria estancar o escândalo uma vez que eu respondesse na semana seguinte, né? Mas haveria escândalo mesmo assim, seriam na verdade escândalos sucessivos, né? O que eu estou dizendo que, mas ainda isso seria mais ou menos aceitável, sim, porque os escândalos seriam paráveis. Não, também não estou dizendo que eu teria coragem de fazer isso, e nem que isso seria necessariamente o melhor para a igreja, mas seria algo pensável. Então, isso, vamos dizer, num primeiro momento. Num segundo momento, não, porque se eventualmente são levantados mais de um argumento no primeiro dia, ou até mais, não só mais de um, mais de dois, o que pode acontecer, eu só vou eventualmente conseguir responder um argumento na próxima vez, então não vou estancar o escândalo, ele vai continuar sucessivamente naquilo que eu não consegui responder. E perceba que, na verdade, eu teria dois argumentos que seriam usáveis aqui. E eu contabilizei que eles poderiam ser usados. Aí que está a questão do argumento do processo. Às vezes eu ficava na dúvida, mas justamente que agora, depois eu mais ou menos ali tive uma questão de confirmação. Mas a questão do argumento do processo, e mesmo depois, se ele fosse dito antes, e em relação àquilo que eu calculo que poderia ser a última pregação, que não seria minha, eu não conseguiria responder, ou seja, já seriam dois argumentos. Então aí que tá, eu teria, se não me engano, nesse período, três pregações. Ou seja, se você tiver vários argumentos lançados desde um primeiro momento, o que é possível, porque eu contabilizei isso também na curta duração. Se você tiver no primeiro momento vários argumentos, e eu tendo três pregações, e ainda que eu não sei, porque na pregação dos mandamentos talvez eu não respondesse nada. Mas ok, não vamos levar isso em conta. Vamos colocar que na pregação dos mandamentos eu ainda conseguiria responder alguma acusação. Mas dependeria da quantidade de argumentos do outro lado. E poderia haver vários argumentos, ou seja, se são lançados, por exemplo, três argumentos, eu só consigo responder um, sobra dois. Então isso já vai gerar escândalo, já para mais 14 dias para eventualmente eu gerar outra resposta em relação, de repente, a um argumento só. Então essa é justamente a questão. São lançados vários argumentos inicialmente. Na minha pregação eu consigo responder um só. O quantos vão sobrar? Mas depois, justamente, só são lançados, vamos supor, depois um ou dois, justamente, depois são lançados um ou dois argumentos, eu também só vou conseguir responder um. E ainda tem os acumulados anteriores, mas isso até de certa forma eu já expliquei. Depois, eventualmente, num terceiro momento, ainda também que seja só mais um argumento, né? De repente eu consigo responder esse, ainda vai sobrar outros. Sem contar a última pregação e sem contar o argumento do processo que, em algum momento que for levantado, eu não vou conseguir, vamos dizer, responder. Ou seja, já são pelo menos dois argumentos que vão sobrar para o período da pandemia. Então, isso que eu estou dizendo, esse cálculo não é bem assim, justamente pela possibilidade de haver. E aí que tá, eu contabilizei isso antes. Só que no primeiro momento eu achei que eventualmente a quantidade de argumentos não seria tão grande assim, até porque eu não estava contando o argumento do processo. Então, na questão da média duração, pode até haver dois argumentos lançados numa primeira pregação, mas depois não vai ter, vamos dizer, tantos argumentos assim. Então, de repente, só sobraria um argumento para o período da pandemia, o que seria mais ou menos razoável. E eu respondendo todos os outros que aparecessem. E não sobraria nada ou muita coisa para o período pandêmico. Mas esse não é o único cálculo possível. E se considerar o argumento do processo e que eventualmente o argumento do processo gerasse, sim, escândalo e que ele não fosse, de certa forma, esse argumento, as pessoas, não, vamos deixar em ato e tal, vamos deixar em suspenso. E uma questão que está sendo levantada agora, vamos dizer assim, mas não, é um argumento que já tem potencial para escandalizar desde o início. Então, o que eu estou dizendo, essa é a grande questão. Como era um argumento de longa duração, que inclusive, se não me engano, só por ele eu não faria a questão da pregação, justamente porque ele geraria o escândalo durante o período inteiro. Mas independente, então vamos calcular só porque a questão da numeração eu acho importante. Se sobrar muito argumento que eu não vou conseguir responder para o período da pandemia, do que adianta a média duração? Porque o pessoal fala, não, mas a média duração de repente poderia, dá para responder e tal. Claro, primeiro que seria um escândalo sucessivo, mesmo que eu conseguisse conter, o que já seria um prejuízo.
Segundo, há a possibilidade de eu não conseguir conter tudo, porque para cada pregação é um argumento. Não necessariamente da parte de quem me acusa, porque daí não vai ser um argumento só. E era o mais provável. Então, nesse primeiro ponto. Bom, nesse segundo ponto, vamos dizer. Não, mas peraí, pode ser que haja vários argumentos, eu não vou conseguir responder tudo. Pode ser que haja um argumento só que me leve 2 pregações para resolver. Então, se são lançados vários argumentos no primeiro momento, no outro momento depois é lançado um argumento que possui alguma complexidade, eu vou precisar de mais de uma pregação. Mesmo que seja um argumento só. Então, não. Esse cálculo tem que ser feito de uma maneira diferente. Na primeira pregação podem ser feitos só 2 argumentos. Na segunda pregação também podem ser feitos 2 argumentos. Que é um cálculo plausível também. E aí nas pregações que eu tenho, eu só vou conseguir responder um por vez, ou seja, vai sobrar 2 argumentos. São lançados 2 argumentos no primeiro momento, 2 argumentos no segundo, 4 argumentos. Ou pode ser 3 argumentos no primeiro momento, 2 no segundo, 1 no segundo. Também o cálculo, o que sobra é 2. Né? Mais o argumento do processo e mais o argumento final que eu não vou conseguir responder porque eu não vou ter pregação. Porque daí inicia a pandemia. Então, depende do cálculo que você fizer. Então, eu já contabilizei na possibilidade, só que eu estava entendendo que naquele momento não sobraria, quando eu fiz o cálculo, no primeiro momento só vai ser lançado 2 argumentos, depois vai ser um por vez. Não necessariamente. Quando eu pensei nessa forma, eu falei, poxa, talvez dessa forma eu poderia estar errado. Seria muito ruim, eu também não teria coragem de falar dos mandamentos, porque eu já sabia da curta duração. Eu também não teria coragem de falar, mas aí geraria alguma responsabilidade. Eu falei, não, aí eu posso estar errado. Só que então, esse não era o único cálculo plausível. Eu me lembro que eu fiz esse pensamento. Eu falei, poxa, pode ser que haja mais argumentos. Mas não sei e tal. Não, se tiver mais argumentos, aí eu entendo que não. E aí que tá, parece que houve alguns novos argumentos aí, né? Parece que houve alguns novos argumentos aí, inclusive a própria questão processual, que inclusive também nos cálculos iniciais eu nem estava contando o argumento do processo. Não, pode ser não tenha o argumento do processo, vai ser só o único argumento que eu tenho como garantia, o argumento final, porque eu não vou ter pregação para eventualmente responder o que seria dito numa última pregação, da parte de outro pregador, agora, qualquer um que fosse. Né? Das 3 pregações iniciais, sim, eu vou conseguir responder um por vez. Então tem essa. Ainda havia também a possibilidade, o que aumenta ainda a questão, da questão das intervenções intermitentes, que no fundo eu nem precisava pensar. Né? Eu nem precisava pensar nisso, embora é uma questão que me garanta também. Mas não pensou assim, mas eu pensei justamente na questão da quantidade de argumentos. A intervenção intermitente, a intervenção que seria de outra pessoa na minha pregação, também seria algo potencialmente lesivo, né? E algo que poderia aumentar essa carga argumentativa. Mas o cálculo que eu fiz era, não, pode acontecer dessa forma, mas em havendo a outra possibilidade de haver mais argumentos, eu entendo que eu estou justificado e que eu não acho que isso deva ser feito pela questão da quantidade de argumentos que serão levantados no tema, vamos dizer, nos temas que seriam usados para atacar naquele momento de período pregacional, naquele período pré-pandemia. Então, apenas esse complemento do canal dizendo que não. Como a probabilidade de que houvesse mais de um argumento por vez, a saída se fazia, de certa forma, necessária, porque nem eu garanto que eu iria conseguir responder tanta coisa, e iriam sobrar argumentos que já iam gerar escândalo até a próxima vez que eu pudesse responder. Isso ia levar 21 dias. Desde a minha pregação ia levar 14 dias. Então, quer dizer, eu acho que não era algo prático, não era algo que eu estava visando naquele momento. E o que eu achasse interessante para o Ministério naquele momento, tendo em vista aí a grande possibilidade de ataques contra a minha pessoa. Então, não é nem grande possibilidade, a certeza de ataques contra a minha pessoa soa, mas aí a questão da possibilidade, da questão da quantidade argumentativa, e é isso que fica esse complemento do canal.